As notícias a respeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, elas estão ficando cada vez mais intensas e muitas vezes as fontes acabam confundindo a gente. Ora dizem que são drones lançados pela Ucrânia, ela não assume, mas a Rússia joga mísseis e drones do lado da Ucrânia e vai por aí afora. Aparentemente, há uma mudança nessa estratégia de guerra no leste europeu. Para a gente poder entender melhor, nós pedimos ao professor Ricardo Cabral, professor doutor em História e especialista em História Militar. Professor Ricardo, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia a todos, é sempre um prazer falar com a Nova Brasil e você em particular, Heródoto. Muito obrigado. Professor Ricardo, a gente pode dizer então que apareceram armamentos diferentes ou eles já eram conhecidos? Os drones, por exemplo, estão sendo muito utilizados nessa guerra. Já existia isso antes? Essa prática era comum? Ganhou intensidade agora na guerra? Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é que, bem, os drones já estão presentes desde 2008, né? A campanha da Geórgia, etc. Nós já vimos os drones. Os americanos usaram drones lá no Afeganistão e no Iraque com muita intensidade. Mas o uso no campo de batalha, né? Num campo de batalha extremamente assimétrico como esse, e em larga escala, é a primeira vez. Esses drones ucranianos, né, os ucranianos são extremamente criativos, vamos aqui primeiro colocar isso. Eles têm antigos drones soviéticos, né, que eles estão modificando para ações em relação ao território russo em larga escala. Então você tem ali, por exemplo, eles usam quadricópteros de curto alcance. Aí eles fazem penetração no território do território russo e lá lançam esses drones para fazer os ataques. Eles têm drones de alcance muito maior, até 1.000 quilômetros. Eles podem lançar da própria Ucrânia, né, e driblando, né, as defesas russas, porque os russos têm boa defesa antiaérea. Mas é impossível uma defesa antiaérea cobrir todo o espaço. O que acontece muitas das vezes, Heródoto, é que você faz um planejamento a partir das capacidades do que o inimigo revela. Por exemplo, drones de curto alcance, você estabelece ali uma pequena defesa de ponto com armas de guerra eletrônica. Drones que têm maior alcance, você estabelece baterias antimísseis, né, e antiaéreas para abatê-los. Então, dependendo do tipo de ameaça que apresenta, você tem uma contramedida. Mas é muito difícil você resguardar todo o território. É muito difícil mesmo. Professor, hoje completa exatamente 18 meses do início da invasão russa contra a Ucrânia. Há alguma perspectiva de vitória militar de lado a lado ou não é possível afirmar isso hoje? Não é possível afirmar. Inclusive os ucranianos, assim, para fazer uma síntese bem do que está acontecendo, a Ucrânia não tem sido bem sucedida na sua contraofensiva de verão. Então, ela tem procurado, através de ações midiáticas, que não tem grande impacto estratégico, nem operacional. Então, é o ataque ao aeroporto de Peskov, os ataques a Moscou, a Belgorod, estender uma bandeira na Ilha das Cobras, né, fazer ações pontuais que mostrem que ela está tentando, de alguma forma, mudar o cenário. Mas os russos, a princípio, estão muito seguros, né, atrás das suas linhas defensivas. Foi noticiado recentemente que eles tinham conseguido, os ucranianos, tomar Robotini, que era uma cidade importante. Depois nós verificamos, né, as notícias e vimos que os russos ainda detêm a cidade, pelo menos 60% da cidade. Mesma coisa com Bakhmut e assim vai. Então, a contraofensiva ucraniana tem sido, assim, resultados muito modestos. E o que é mais interessante, tem possibilitado a Rússia mostrar o desgaste, né, dos gastos elevados que o Ocidente está fazendo para manter a Ucrânia na guerra. O próprio Viktor Orbán, o premier da Hungria, o John Bolton, lá nos Estados Unidos, já falaram isso. Olha, a Ucrânia não tem como ganhar. E isso está muito caro. E custa muito ao Ocidente excluir a Rússia, uma mudança de percepção dentro de um quadro geopolítico muito maior, de tentar trazer a Rússia de novo para próximo do Ocidente. No momento, eu acho que isso é muito improvável. Mas existe, inclusive, por incrível que pareça,
soluções do tipo, olha, vamos abrir um espaço para um cessar-fogo e manter os russos manter os territórios ocupados, e a gente vê como negocia, rifando completamente a Ucrânia e o Zelensky. Esse é o grande problema que está acontecendo neste momento. E também a possibilidade, então, de ter um armistício para que haja um início de uma conversação de paz? Existe isso? Não está no calendário? Como é que está? Existe muita especulação, né? Principalmente dos analistas, e alguma coisa vem sempre de fontes, né? Fontes do Departamento de Estado, fontes da Secretaria do Departamento de Defesa, às vezes discussões dos próprios europeus, ainda que as autoridades elas mantenham formalmente o apoio. Mas isso está sendo um peso danado, principalmente com a Europa entrando em recessão, os Estados Unidos arrefecendo sua atividade econômica, e o contribuinte americano e europeu não está vendo sentido numa guerra onde a possibilidade de vitória ucraniana, neste momento, na atual conjuntura, é extremamente difícil. Entendendo? Está mais perto dos russos atingirem seus objetivos estratégicos do que a Ucrânia. O que pode acontecer é uma certa estabilização com vantagem russa numa possível negociação futura, que no momento ainda está muito na fase de especulação, sem uma atitude das principais lideranças do Ocidente e até mesmo das russas, que, muito pelo contrário, diferente do Ocidente, tanto Lavrov, quanto Putin, quanto Medvedev já colocaram em várias ocasiões que a Rússia está sempre disponível a negociar, dentro dos termos que ela considera interessantes para os seus objetivos políticos e de segurança nacional. Professor Ricardo, a guerra completou o ano no dia 24 de fevereiro. Aí eu estava contando aqui nos dedos, e passaram, então são mais 6 meses. Então nós estamos com 1 ano e 6 meses de guerra. Quem olhava um pouco antes dessa guerra começar, achava que a Rússia ia fazer um passeio militar. Essa guerra não fosse durar tanto. Ela já dura, portanto, 18 meses. Total de 18 meses de guerra. O que aconteceu? Ela não tinha todo o potencial que anunciava? Na verdade, houveram mudanças de estratégia. Os russos inicialmente fizeram uma operação de força, né, uma demonstração de força, invadiram por vários pontos, mostraram bastante velocidade naquilo. O objetivo era derrubar, né, o governo ucraniano, Zelensky, e colocar alguém ali com uma posição mais favorável aos russos. E isso não aconteceu. Não aconteceu por causa de quê? Porque o Ocidente, principalmente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, o Reino Unido, eles estimularam a defesa dos ucranianos e forneceram muito equipamento. E aí a gente vai ver que esse exército ucraniano, o primeiro exército ucraniano, foi praticamente destruído ali no meados de junho. Aí os aliados, né, do Ocidente começaram a mandar mais equipamento, principalmente equipamento de origem soviética, e aproveitando, né, vamos dizer assim, a fragilidade, né, do efetivo russo na região, porque eles achavam que eles iam fazer um passeio. O russo também é raro, né, na visão estratégica da inteligência, e tomaram aquele contra-ataque que perdeu grande território. No entanto, os russos ali, a partir de setembro, outubro, conseguiram estabilizar, fizeram uma guerra de inverno proveitosa, estabeleceram posições defensivas muito sólidas, e a tão almejada, né, operação de contra-ataque ucraniano nesse verão, até o momento, os resultados têm sido pífios. Né? O que a Ucrânia, então, passou a fazer? Essas ações midiáticas, né, para manter, vamos dizer assim, o noticiário alimentado e, ao mesmo tempo, justificar o investimento do Ocidente. É interessante que o Ocidente, os países, né, que apoiam mais decididamente a Ucrânia, como os Estados Unidos e o Reino Unido, a população já está cansando, os governos estão sendo enfraquecidos pelos gastos, pelos problemas econômicos e principalmente pelas sanções russas. A tendência, né, é que haja uma perda desse apoio, uma tentativa de uma busca de uma solução honrosa, né, que é o que eu vejo, um cenário principalmente onde a guerra de inverno que está sendo preparada, nós temos notícias, por exemplo, e aí elas são conflitantes, que os russos têm de 100 mil a 200 mil homens no Nordeste,
para fazer um ataque ali na região, aí depende, né? Você tem várias regiões que eles podem atacar ali no norte, mas principalmente seria na direção de Kharkov para abrir mais espaço e conquistar o resto de Donetsk. Tem a questão de retomar algumas ações ali em Kherson para melhorar a capacidade defensiva da Crimeia. Então, isso a gente está vendo. E os ucranianos sabem disso. E o Ocidente também sabe. É só você ver, está pipocando várias ações, né, na mídia sobre a possibilidade, né, de um contra-ataque russo ser avassalador. Né, e isso muda o panorama estratégico. Eu só quero, só para finalizar, desculpe, Heródoto, ser um pouco longo, os russos sempre tentaram moderar a sua ação. Para eles, né, para a população russa, a guerra da Ucrânia é uma guerra civil, né? Então, há um peso muito grande. Quase toda aquela região ali tem parentes da Ucrânia e todos eles têm parentes nas antigas repúblicas soviéticas e na própria Rússia. Então, a tentativa de um acordo não pode estar longe, pelo menos no médio prazo, no sentido de que a Rússia vai conseguir, de alguma forma, atingir os seus objetivos políticos. Perfeito. Em detrimento da Ucrânia. Perfeito. Professor Ricardo Cabral, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com vocês, um bom dia a todos e sucesso para a Nova Brasil, muito sucesso a todos. Muito grato. Professor Ricardo Cabral, professor doutor em História e especialista em História Militar. 8h11, a participação do repórter Rafael Tebas. Não basta a intervenção urbana, você tem que ter uma intervenção humana. E esse é o grande desafio. E foi assim que o secretário estadual de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos, iniciou sua fala no primeiro encontro Diálogos no Centro, promovido pela Nova Brasil. Ele e outros especialistas em habitação e urbanismo destacaram formas para atrair mais moradores ao centro de São Paulo. É fundamental o centro funcionar 24 horas. Quem também participou do evento foi a arquiteta e urbanista Adriana Blay Levinsky. Ela ressaltou a importância de trazer mais movimentação ao centro da capital e afirmou que é preciso estimular ainda mais a técnica do retrofit, que tem como objetivo modernizar e revitalizar construções antigas. Governo do Estado e município, eu acho que nessa sinergia incrível que está acontecendo com ventos a favor, ofereçam incentivos, né? A gente educa, a gente muda a mentalidade a partir da experiência. Incentivo propicia novas experiências, porque senão a gente fica sempre na nossa zona de conforto. Então, ofereçam incentivos, muitos incentivos, né, para o retrofit. A gente precisa valorizar a nossa cultura, e valorizar a cultura é olhar a memória, é reconstruir e não destruir para sempre construir. Diante da importância de atrair investimentos para a área da habitação, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a isenção do IPTU por 3 anos. Além disso, a prefeitura permitirá também aos empreendedores construir até 6 vezes a área do terreno em alguns locais. Normalmente, o limite é de 4 vezes a área do terreno. Para o vice-presidente do Secov São Paulo, Cláudio Bernardes, é preciso uma ação integrada no centro. A gente precisa de um plano global para a revitalização do centro. Um plano que a gente saiba onde começa, saiba onde termina e saiba quais são os passos intermediários. Os incentivos estão na fase preliminar. Porque a hora que você dá o primeiro empurrão, a coisa começar a andar, você não precisa mais dar incentivo, porque sozinho o centro vai andar. Então eu acho que esse plano global é de extrema importância. O Diálogos no Centro continua. Na próxima terça-feira, dia 5 de setembro, a Nova Brasil realiza o debate sobre cultura, turismo e convivência. E no dia 12, o diálogo será sobre soluções para a Cracolândia.